Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, à nossa live. Eu louvo a Deus, aprove ao Senhor mais uma vez estarmos aqui para poder dar um estudo, de culto de ensino, culto de terça-feira. Como as igrejas agora estão determinadamente fechadas, estaremos fazendo o nosso culto por aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Hoje o tema da nossa escola bíblica dominical, nós vamos falar sobre maledicência, tá? Um tema muito importante para a igreja atual. E antes de nós estarmos começando, vamos dar início, Vamos orar para nós iniciarmos este culto de ensino e que vocês possam aprender um pouquinho mais, mediante a pessoa bendita de Deus e do nosso Pai, que possa nos guiar para transmitir para vocês a genuína palavra de Deus, tá bom? Então eu quero pedir a Deus que Deus venha abençoar as suas vidas em Cristo Jesus, porque o nosso Deus ele é poderoso. Oremos ao Senhor, tá? Amado Deus, eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é o Deus por excelência. Eu te peço, ó Senhor, nesta noite, que o Senhor venha fazer, meu Deus e meu Pai, a grande obra do Senhor, meu Deus, sobre esta terra. Nos usa, meu Deus e meu Pai, como instrumento nas tuas mãos para falar da tua grandeza, dos preceitos da tua palavra, Senhor. E eu te peço aqui nesta noite que o teu Espírito Santo, ó Deus, o nosso professor por excelência, possa estar, meu Deus, guiando esta live, guiando este estudo para a glória do teu santo nome. É que eu peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Se tiver se o som estiver bom, vocês me falam, tá, irmãos? Porque tá um pouco, não dá para eu perceber aqui. Mas antes de nós dar início, enquanto os irmãos vão entrando aí, vamos louvar o hino de número 147 da nossa harpa cristã. O hino de número 147 para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor enquanto os irmãos vão entrando. Louvado seja Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também dando a ti tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais vigor. Dai-me entendimento, verás saber, para alegria eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Também dando a ti louvor. Aleluia. Paz do Senhor, os irmãos estão entrando aí, tá? Louvado seja Deus. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver. Vem que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor.
Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, meus queridos, né? A graça e paz a todos os irmãos aí que estão aí adorando o nome do Senhor nesta noite juntamente conosco. Então nós vamos agora para a palavra de Deus. Toda terça-feira, meus irmãos, nós estávamos dando aula sobre o livro de Tiago. E eu vou dar continuidade nessa noite também sobre o livro de Tiago, tá bom? Então você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Tiago, capítulo de número 3, o verso do número 1 até o verso de número 5, tá bom? Para a glória de Deus. Vamos estar louvando o Senhor aí, né? Adorando a Deus nessa palavra, Tiago. Vou dar continuidade ao estudo de terça-feira, porque aprove ao nosso Deus, né? Colocar no coração do nosso pastor José Dias este intuito de estar toda terça-feira trazendo a genuína palavra de Deus para aprendizado da nossa vida para a vida da igreja. E como estamos falando do livro de Tiago, então vocês vão ter o prazer de estar ouvindo agora pela live esta mensagem no livro de Tiago, capítulo 3, no verso de número 1 ao verso número 5, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, algum comentário aí, fiquem à vontade, tá bom? Porque é um estudo, é um culto de ensino e aprendizagem. Então vocês vão aí, né, ajudando o nosso irmão Álvaro aqui para estar falando a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 3, do verso de número 1, louvado seja Deus. Deixa eu desligar aqui para não ficar vibrando, tá? Do 1 até o verso 5 diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis muito mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, puro para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca do cavalo, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também que as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um leme bem pequeno, para onde quer a vontade daquele que as governa. Verso 5: Assim também a língua é um pequeno membro, e gloriar-se-á de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Amém? Nós vamos estar falando nesta noite, meus irmãos, dando continuidade, como eu falei, no culto de ensino, né, no livro de Tiago. Nós vamos falar um pouco sobre a maledicência, tá bom? Sobre o nosso falar, tá? Como o nosso proceder, né? Diante da sociedade, diante das pessoas que nos cercam. Nós vamos tratar então de um assunto muito importante, um assunto que é de extrema importância para o reino de Deus, para o povo de Deus e para a igreja de Deus. Que assunto é esse? Como devemos controlar a nossa língua, tá? Vamos tratar um pouco hoje sobre esse pequeno membro, a língua, um órgão tão pequeno, mas é importantíssimo, tá? Porque a Bíblia fala sobre isso, nos ensinando sobre a maledicência, ou seja, com cuidado que nós vamos falar. O que é maledicência? Eu até anotei aqui para a gente poder entender, tá? Maledicência para nós é você falar, né, fofoca, falar mal do outro, não é verdade? É murmurar, caluniar, tá? Falar mal das pessoas, isso é maledicência. Maledicência que está incluída no órgão chamado língua, um pequeno membro. As nossas palavras, meu querido, você tem que entender que as nossas palavras, quando nós falamos, as nossas palavras demonstram e nos revela muito de nós. Você conhece a pessoa não só pelo seu agir, mas também pelo seu falar. Quando você fala, quando nós falamos, nós estamos demonstrando grande parte de quem realmente nós somos. Lembrando que na Sagrada Escritura está escrito: o que a boca fala, o coração está cheio. Então aquilo que eu falo é aquilo que eu sou. Aquilo que eu falo é aquilo que vai demonstrar realmente quem sou eu por lado de dentro. Nós enxergamos as pessoas pelo lado de fora, mas a boca demonstra realmente quem nós somos. Se você é uma pessoa bondosa, amorosa, né, que fala a verdade, você vai se demonstrar através da sua fala. Então é um assunto importante, lembrando que a fala, a língua, o nosso falar demonstra muito de quem nós somos, tá? E é interessante entendermos que esse órgão tão pequeno, né, que a Bíblia fala, que quando a Bíblia nos diz que a boca fala que o coração está cheio,
Nós temos que entender, irmão, como é difícil, né, essa arte de segurar a língua. Como que é difícil a arte de segurar este pequeno membro. Esse pequeno membro pode causar para nós muito transtorno. Então é nesse estudo no livro de Tiago, nós vamos falar sobre isso, né? Porque nós vamos ver aqui no verso número 8, olha que interessante no verso 8 que a Bíblia fala. No verso 8 de Tiago 3, tá? Diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. Olha, nenhum homem pode domar a língua, tá certo? É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então, se a língua é um membro perigoso, é um membro que vai causar transtorno na vida de muitas pessoas, nós vamos aprender nesta noite como refrear a língua, né? Para que nós não possamos cair no mal da maledicência. A maledicência é algo ruim e desagrada aos olhos de Deus. Então, quando nós estamos meditando nesta palavra, nós temos que entender que é difícil nós segurar a língua, né? Nós temos que aprender, meus queridos, a refrear a língua. Nós temos que aprender a falar as coisas no tempo certo. Saber a hora de falar, saber a hora de proceder, saber a hora de falar alguma coisa. Tem pessoas que não sabem a hora certa de falar, não sabem o que falar e acaba prejudicando. Então nós vamos aprender que nós temos que tomar cuidado para aprender a falar no tempo certo. Temos que aprender a falar com sabedoria. Temos que aprender a falar como homens sábios, porque se você não tiver sabedoria no falar, você pode prejudicar. Ao invés de você ajudar, você pode estar prejudicando. Nós vamos também aprender também, há uma coisa importante na língua, que tudo quanto nós falarmos, usarmos esse pequeno membro chamado língua, nós temos que falar palavras para edificação. Que as pessoas sejam edificadas por aquilo que sai da sua boca. Que o falar do cristão é para edificar aqueles que ouvem. Infelizmente, as pessoas estão usando a língua com mau uso. Então nós vamos aprender nesta noite como aprender a refrear a nossa língua, para que possa falar no tempo certo, com sabedoria e para a edificação daqueles que nos ouvem. Em Provérbios 15, 23, você vai ver o perigo que a língua é. Eu vou abrir para vocês aqui Provérbios, tá? Capítulo 15 e verso de número 23. Olha o perigo que a língua é para nós. Olha lá. Para a gente poder saber falar no tempo certo, né? Olha que a Bíblia fala para você aprender a falar no tempo certo. Provérbios 15, 23 diz assim: o homem se alegra na resposta da sua boca, né? Mas a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, meu querido, nós temos que aprender a usar esse instrumento chamado língua para nós falarmos no tempo certo, e palavras para edificação para aqueles que ouvem. Então, para que a gente possa conhecer a língua, nós temos que conhecer e entender que a língua também, você pode falar palavras de edificação, palavras no tempo certo, palavras com sabedoria, mas também nós podemos usar a língua para poder aborrecer as pessoas, aos ouvintes e, pior ainda, aborrecer aquele que conhece todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque uma língua que não consegue ser guardada na palavra de Deus, ela vai acabar aborrecendo a Deus. Olha que diz Provérbios capítulo 6, verso 17. Provérbios capítulo 6 e verso de número 17, que diz assim: os olhos altivos e a língua mentirosa o Senhor aborrece. A língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Então o Senhor aborrece esta abominação da língua que fala mentira, fala engano e aborrece. Então muitas vezes nós fazemos mau uso da nossa língua sem a gente saber. Muitas vezes nós fazemos mau uso da língua e aborrecemos a igreja, aborrecemos os irmãos, aborrecemos os nossos familiares, os nossos amigos, nossos entes queridos, as pessoas que nos ouvem, sem a gente saber. Porque a gente tem dentro de nós muitas vezes um entendimento que nós achamos que é virtude. Tem pessoas que acham que é virtuoso aquela pessoa que fala assim: eu sou sincero, tudo que eu tenho que falar eu falo na cara, tudo que eu tenho que falar eu falo a verdade, eu não escondo, chegou na minha frente eu falo mesmo. Muitas vezes nós achamos isso uma virtude,
Nós achamos, nossa, fulano de tal, ele fala mesmo, tudo que vem na boca dele, ele vem e fala, né? Não tem papas na língua, conforme diz aí alguns ditados populares. Então muitas vezes você achar que essa sinceridade de você falar na cara, essa sinceridade de você falar o que você bem quiser, irmão, você achar dizendo assim, eu falo mesmo, porque eu não levo desaforo para casa. Falou, mexeu comigo, eu falo mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Por quê? Porque tem pessoas que acham que isso é ser sincero. As pessoas acham que usando a língua dessa forma, ele está usando de sinceridade. Mas muitas vezes você está usando essa forma de agir, de pensar, porque você está sendo guiado pela sua razão. Você está sendo guiado pelo seu entendimento. Você está sendo guiado por aquilo que você acha que é bom. E muitas vezes nós fazemos isso, falamos que nós bem entendemos, sem ter papas na língua, mas muitas vezes nós ferimos as pessoas, nós machucamos aqueles que nos ouvem. Isso pode ser para nós uma atitude correta, mas isso não é uma atitude correta de cristão. Isso não é uma atitude correta de cristão, porque além de nós irmos contra a Deus e a sua palavra, nós podemos estar sendo uma pessoa mal educada, uma pessoa, nos termos gerais, sem educação. Porque se nós formos uma pessoa minimamente educada, nós não falamos o que nós queremos. Nós não soltamos a língua afiada para falar o que nós bem quisermos. Então nós vamos aprender que isso é perigoso. É perigoso. Esse ato de você achar que é sinceridade, falar o que você quer, que eu falo mesmo, eu estou dentro da minha razão, muitas vezes pode ferir, machucar e até destruir. Então nós vamos ver nesse estudo que a língua é um pequeno membro, mas pode fazer um estrago tremendo. Então, quando nós não freamos a nossa língua, nós estamos desagradando a Deus e podemos machucar. Quer ver um exemplo para você ver que muitas vezes nós usamos a língua de uma forma errada, de uma forma equivocada, que desagrada a Deus, que vai contra os preceitos do Evangelho? Você vai dizer assim, mas eu sou crente. Eu não sou assim, eu guardo a minha língua. Cuidado, meu irmão. Como que é a sua vida no trânsito? Quando alguém te fecha, quando alguém não dá seta para virar. Como que é a sua língua quando você está nas filas do banco, nas filas da vida que a gente enfrenta, e tanta fila, né? É fila para tudo hoje em dia. Alguém corta a sua frente, ou muitas vezes você está na fila de um banco, alguém corta a sua frente, ou muitas vezes está demorando o atendimento, e você começa a murmurar, xingar, falar. Quantas vezes você, sem perceber, você vai contra a palavra de Deus, não consegue refrear a sua língua, quando você está na recepção do hospital, está na recepção aí do pronto-socorro, ou você está lidando com alguma recepcionista que não cabe a ela, muitas vezes, fazer aquilo que você quer. Aí nós usamos nossa língua, como que nós estivéssemos dentro da nossa razão, e muitas vezes nós magoamos as pessoas, nós maltratamos as pessoas, nós muitas vezes desrespeitamos as pessoas. Com o que a gente maltrata, murmura, magoa e desrespeita? Com este pequeno membro que é a nossa língua. Então a nossa língua, nós temos que entender que nós temos que aprender a frear a nossa língua. Lembrando, meus irmãos, que quando algum mal te acontece no trânsito, nas filas dos hospitais, na recepção, quando você estiver em algum lugar, lembra-se de uma coisa: que nós devemos pagar o mal com o bem. Temos que pagar o mal com o bem. Não sair praguejando, não sair gritando, falando mal, murmurando, magoando, entristecendo, menosprezando as pessoas. Porque em Tiago capítulo 3, do verso 3 ao verso 5, que nós lemos aqui nesta noite, nós lemos do 1 até o 5, mas nós já lemos do 3 até o 5, ele vai usar um termo interessante. Ele vai usar um termo que ele fala que o homem consegue colocar o freio no cavalo para poder domar o cavalo, Ele consegue pegar um pequeno leme, e esse pequeno leme que vai direcionar uma grande nau. A palavra nau aqui está falando de um grande navio. Está falando de um navio grande, e um pequeno membro leva o navio para onde quer que quiser. Então essa era uma metáfora para que nós possamos estar alerta,
do perigo de nós não conseguirmos guardar esse pequeno membro e subestimar essa língua. E esse pequeno membro, irmão, ele pode destruir, ele pode matar e pode também machucar. Então, quando o Tiago fala essa metáfora do freio do cavalo, do leme, nós temos que entender que esta língua, se você não colocar um freio, se você não domar a língua, ela pode ser prejudicial para a sua vida. Ela pode prejudicar uma amizade, ela pode prejudicar uma pessoa e muito mais coisas ainda. Pode até ferir e matar alguém. Porque as palavras, ela pode machucar as pessoas. Você pensa que não? Mas as palavras machucam. As palavras doem. E uma vez lançadas as palavras, dificilmente volta atrás. Dificilmente você conseguirá voltar atrás. Só que o cristão vai aprender nesse estudo nesta noite a importância de se conseguir refrear a língua. Porque a língua é um instrumento que é de uso comum, faz parte da vida humana. Porque sem a língua nós não conseguimos nos comunicar. E a língua é usada para comunicação. Então por isso nós temos que tomar cuidado em fazer isso, em se comunicar com o outro. Então a língua, ela tem um grande poder. E o poder da fala pode machucar. Então as palavras, eu quero dizer para você nesta noite, que você que usa a língua sem conseguir refreá-la, não consegue domá-la como um freio do cavalo ou como um leme que guarda o navio, você pode ferir, porque palavras ferem. Quando nós amassamos, falamos alguma coisa de alguém, quando falamos mal de alguém, meu querido, isso pode machucar a pessoa. Por mais que você tenta corrigir e retirar aquela palavra, ficou a marca. É a mesma coisa você pegar um papel e amassar um papel e depois você tentar desamassar o papel. As marcas vão ficar. Vai ficar as marcas do amassado no papel. Assim são as palavras. As palavras têm poder de ferir. As palavras têm poder de machucar. Então assim também as palavras, ela pode prejudicar alguém. E muitas vezes nós usamos a palavra de uma forma que vai causar mal na vida das pessoas. Às vezes nós podemos usar a palavra e a língua fala que a palavra fala que a língua ela é venenosa e ela pode envenenar alguém, machucar alguém. Vamos ler Tiago, capítulo 12, verso 18. Tiago, capítulo 12, verso de número 18. Olha o perigo que tem a língua, irmão. Tiago não, irmão, perdão, Tiago 2,18, tá? 12 não tem. Tiago, capítulo 2, verso de número 18. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, no verso 18. Louvado seja Deus. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Meus queridos, nós temos que tomar cuidado, para que nós temos que mostrar aos homens as nossas obras através do quê? Do nosso falar, através do nosso proceder, através do nosso agir, Nós temos que tomar cuidado com isso. E para que nós possamos tomar cuidado para nós mostrar as boas obras dos homens, nós temos que fazer conforme está em Tiago 1, verso 18, que diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, quando nós usamos a língua, nós podemos machucar as pessoas. No momento de ira, você pode falar algo que vai causar um prejuízo muito grande na vida dessa pessoa. Então, cuidado com o seu falar. A língua ela pode ser venenosa, usada para falar mentira, é usada para caluniar as pessoas, falar algo daquilo que realmente não é verdadeiro. Quantas pessoas usam a língua para caluniar outra pessoa, falar o que não é verdade, inventar coisas das pessoas? A língua tem um potencial, meu querido, para destruição. Cuidado para você não usar isso, Porque cuidado com as fofocas. A língua é usada para poder fofocar, falar mal do próximo, caluniar o próximo. E é um pequeno membro. Então as palavras elas ferem, as palavras elas machucam. E as palavras vêm da onde? Vêm da língua do ser humano. Olha o que diz Tiago 3,8, que nós lemos aqui, Tiago 3, verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear.
Então, se você não consegue domar a sua língua, meu irmão, pode ter certeza que você está ferindo alguém. Você está machucando alguém. Eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, eu estou dentro da minha razão. Isso não é um proceder cristão, não é um proceder genuíno verdadeiramente de Deus. E olha que diz Provérbios 16, verso 27. Vamos ler Provérbios 16, verso 27. Provérbios, capítulo 16, verso número 27. Olha o que diz aqui: o homem vão cava o mal, e os seus lábios, ou seja, a sua língua, se acha como uma língua que está ardendo como fogo. Por quê? Porque fala e queima, machuca, destrói. O fogo é destruição. Então a língua é destruição. Cuidado, meu irmão. Você deve vencer a tentação de falar da vida alheia. Cuidado para não falar da língua alheia. Então a palavra, como nossa irmã escreveu aqui, ela dói mais do que um tapa no rosto. A palavra, ela machuca. Então cuidado, meu irmão, para você vencer a tentação de falar da vida alheia, falar da vida do outro, caluniar, mentir, enganar. Cuidado com isso. Porque quando nós fazemos isso, não temos cuidado, nós estamos falando e prejudicando e machucando alguém. Lá, vamos ler comigo nós juntos agora, Tiago capítulo 5, Tiago 3, na verdade, capítulo 5, verso 8, né, que nós lemos aí. Não vou ler, que eu já li mais uma vez, mas no verso 8, quero meditar mais um pouquinho no verso 8 mais adiante. O verso 8 diz assim, e nenhum homem pode domar a língua, e um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Ou seja, outra tradução vai dizer assim, é uma língua maldizente, uma língua que fala mal, é uma língua que está proferindo mal contra alguém. Então a tradução fala maldizente. E a palavra maldizente aqui no grego, no Tiago capítulo 3, verso 8, Tiago 3, verso 8, está dizendo, a palavra em grego significa diabolos. Olha, deu para você entender esse vocábulo? Essa palavra maldizente significa diabolos, que significa diabo, que significa caluniador, que significa difamador. E quantas vezes a pessoa usa a língua para maldizer, você está sendo um caluniador e um difamador. E é interessante a gente entender, meu irmão, que essa palavra diabolos, de maldizente no grego, é diabolos, que significa diabo, que significa adversário também, caluniador e maldizente. Quando você faz fofoca, quando você fala mal de alguém, quando você calunia alguém, quando você fala o que você bem entende da vida de alguém, você está prestando um serviço para o diabo. Você está sendo um prestador de serviço. Você sabe o que é prestador de serviço? É fazer o serviço para outrem. Quando eu trabalhei na Arco do Brasil, eu entrei como prestador de serviço. Depois que eu passei de 3 meses, depois eu passei para a Arco. Então quando você é maldizente, você usa a língua e você cai no pecado da maledicência, você está caluniando, difamando, fofocando, você está prestando um serviço para o diabo. Olha que diz, primeira carta de João, capítulo 3, primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, primeira carta de João, tá? Primeira carta, vamos lá, 1 João, capítulo de número 3, do verso 10 ao verso 15, eu vou ler só o verso 10 e só o verso 15, porque não perdemos tempo. 3, primeira carta de João, verso 10, para você aí, que é maldizente, tá? Que tá caluniador, né? Difamador. Olha o que diz no verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Misericórdia, meu irmão. Eita Deus, deu vontade de falar em mistério. Meu irmão, a maledicência é o ato da pessoa falar mal da pessoa. É o ato da pessoa fofocar da outra pessoa.
é o ato da pessoa caluniar outra pessoa, e também é o ato de murmuração. Cristão que murmura, fofoca, fala mal dos outros, calunia, você está falando, lembre que a palavra maldizente, lá em Tiago capítulo 3 verso 8, significa diabolos. Você está prestando um serviço para o diabo. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo de número 3, aleluia, no verso 13 e o verso 14. Romanos capítulo 3, verso 13, diz assim: a sua garganta, ou seja, a sua boca, a sua língua, é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, com a sua língua trata enganosamente, são peçonhas de áspide, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Trabalha para quem? Cheio de maldição a língua, boca aberta, fala o que quer, fala de tudo, calunia. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado com você com a tagarelice, pessoa que tagarela. Sabe o que é tagarela? Aquela que fala demais, pessoa que fala muito. Tem um ditado popular aí fora no mundo que fala: aquele que fala o que quer, ouve o que não quer. Então cuidado, meu irmão, cuidado. É um alerta para você, tá? E tem um ditado popular também que diz: quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, verso 13. Capítulo 13 de Provérbios e verso 3. Provérbios 13, verso de número 3. Esse tipo de culto de ensino, meu irmão, que nós dá de terça-feira na igreja. Depois você fala: nossa, a igreja não prega mais contra pecado, não prega contra... Prega! É você que não vai no culto de terça-feiras. O nosso pastor José Dias colocou uma lei lá: todo culto é só palavra. Não tem esse negócio de mimimi, de falar, não, é genuína palavra de Deus, tá? Provérbios capítulo 13, verso 3 diz assim, Provérbios 3:13: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre a boca fala em perturbação. Olha, meu irmão, Provérbios. Vou pegar outra versão da minha Bíblia aqui, espera um pouquinho, pegar outra versão aqui pra gente ver o que fala aqui, tá? Provérbios 13, vou ler na outra versão para você ver o que essa versão fala. Provérbios capítulo 13, verso 3. Olha, isso é essa palavra que eu queria achar aqui, ó, por 13:3 de Provérbios. Nessa versão fala mais claro: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito a sua boca, os seus lábios, se destrói. Tem pessoas se destruindo, tem pessoas, vivendo uma vida de miséria, de destruição, porque é fofoqueiro, caluniador, difamador, fala mal do teu próximo. Isso que faz mal, isso faz mal. Nós precisamos, meu irmão, domar a nossa boca. Precisamos pôr um freio na nossa boca. Pegando a metáfora de Tiago no capítulo 3, que ele fala que o homem põe o cavalo, o freio na boca do cavalo, e o homem é o domador. Quem doma o cavalo é o homem. Você viu que é o homem que doma o cavalo, leva o cavalo para onde quer. Pegando outra metáfora do livro de Tiago capítulo 3 verso 8, diz que o leme, que é um pequeno leme, um pequeno pedaço de madeira, que um homem dirigindo este leme pode levar um barco gigantesco para onde ele quer. O que a gente aprende com isso? Você vai conseguir somente frear a sua língua quando você tiver um domador para domar ela. E sabe quem é o domador da sua língua? É o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não deixar o Espírito de Deus, Jesus, viver no seu coração, você não for guiado pelo Espírito, jamais você vai conseguir dominar a sua língua. Nós lemos em Tiago 3 verso 8 que ele fala aqui no verso 8, olha o que ele fala aqui. Ele fala isso aqui, ó, no verso 8, ao homem nenhum pode domar a língua. Homem nenhum pode domar a língua. Cuidado, meu irmão,
Cuidado. Você pensa que você pode controlar a sua língua? Você não pode. Quem controla o meu falar, o meu dialogar, é o Espírito Santo de Deus. Se você não colocar o Espírito Santo domar a sua língua, jamais você vai conseguir refrear a sua língua. Você precisa refrear a sua língua e deixar o Espírito Santo trabalhar, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Mas quando você é espiritual, você consegue discernir bem o que é do Espírito. E o Espírito Santo que conduz você na verdade, na justiça do juízo, e fala o que havei de falar, para que possa agradar àquele que nos ouve e o Pai seja glorificado, louvado seja Deus. Maledicência é o mal que tem afligido muito cristão, é o mal que tem afligido muitas pessoas. Estou na minha razão, eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, né? Não leva desaforo para casa. Cuidado, meu irmão, cuidado, que essa palavra maledicência, ela aparece no livro de Provérbios. Olha, essa palavra maledicência, ou seja, o ato de falar mal de alguém, o ato de fofocar, de caluniar, de murmurar, que é a palavra maledicência, lá em Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19, se você quiser olhar na sua Bíblia, na sua casa, leia o que diz lá em Provérbios, do capítulo 6, do 16 ao 19. Essa palavra maledicência, ela aparece aí como sendo a 7ª abominação. É as 7 coisas que Deus abomina. Tem 7 coisas que Deus abomina, e a maledicência é uma delas. Eita Deus! A maledicência é algo que Deus abomina. Não precisa nem ir longe, não só Deus abomina, nós abominamos. Quem gosta de pessoas que murmuradora? Quem gosta de pessoas fofoqueiras? Quem não se aborrece com um caluniador? Lógico que nós aborrecemos. É abominação para nós, é abominação para Deus. A palavra abominar no hebraico, toebá, eita Deus, toebá, aleluia. Essa palavra no hebraico, em Provérbios 16, meu irmão, significa sentir nojo. Sabe o que é sentir nojo? Meu Deus, eita Deus, Deus sente nojo. Deus sente nojo. Toebá, do hebraico, significa detestável. Meu irmão, Deus está se enojando de muitas pessoas nesta terra, porque não sabe refrear sua língua, não sabe guardar a língua, fala o que quer, não pensa se vai machucar, não pensa se vai ferir, não quer saber se dói. Meu irmão, cuidado, é abominação. Faz intriga entre irmãos. O livro de Provérbios fala. Uma coisa importante para você entender o perigo que é o uso da língua. Às vezes sem maldade, alguém fala mal de um irmão que você gosta, fala mal de alguém da sua família, e você pega essa palavra que falaram mal dessa família, ou do seu irmão que você gosta, e você vai falar para ela. Não faça isso, meu irmão. Se alguém falar mal de alguém para você, primeiro ponto, proíba a pessoa de falar isso de outra pessoa, mas não fala para aquela pessoa amada, porque senão você vai causar no coração dela uma raiz de amargura. Aí você está sendo instrumento para trazer intriga entre irmãos, trazendo contenda. Aí você está sendo usado pelo adversário para levar contenda. Então, cuidado. Eu amo tanto aquele irmão, eu amo tanto aquela irmã. Vou falar que aquele irmão falou dela. Não faça isso, meu irmão. Não faça. É melhor não saber. Quando o irmãozinho está quietinho, não está sabendo de nada, ele está tranquilo, não tem raiz de amargura no coração, ele não vai ficar triste, aborrecido com o irmão que falou. Não seja instrumento do diabo. Não seja, meu irmão, não seja, não fale. Mas repreende aquele que falou mal do outro. Fala, não fala mal do teu irmão, tá? Porque mais duro o juízo vai ser para aquela pessoa. Então nós temos que cuidar da nossa língua. Nós temos que cuidar do nosso linguajar, meu irmão. Nós temos que aprender a guardar e refrear esse pequeno membro.
E sabia de uma coisa? Vou falar para você nesta noite. Aleluia. É obrigação sua, é obrigação minha, refrear a língua. Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, têm a obrigação de refrear a sua língua. Assim como o cavalo é refreado pelo freio que foi posto na sua boca, assim como a embarcação, é dirigida por um leme, quando o cristão ele cresce na graça, no conhecimento da palavra de Deus e deixa o seu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem cuidado no falar, ele tem cuidado no que ele vai expressar. Às vezes a gente vai falar hoje é difícil a gente contar um problema de alguém, porque a pessoa, em vez de usar a língua para orar em favor daquela pessoa, ele vai espalhar para todo mundo o mal, vai espalhar o problema da pessoa. Então nós precisamos, irmão, aprender a refrear nossa língua, tá? E guardar, irmão, e ter cuidado no falar, cumprindo as exigências bíblicas, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus manda nós sabermos refrear nossa língua, E se você conseguir refrear sua língua cumprindo a palavra de Deus, você pode dizer que você é capaz de dirigir toda a sua vida no curso real do Evangelho e no querer de Cristo. Aquele que consegue refrear a sua língua guardada pelo Espírito Santo, você pode dizer que você consegue dirigir a sua vida. Vamos ler Tiago capítulo 3 verso 2. Olha o que diz Tiago 3 verso 2. Tiago capítulo 3 verso 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra nenhuma, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Você não quer tropeçar no falar, meu irmão? Fala do amor de Deus, fala segundo a palavra de Deus, fala segundo os preceitos do Evangelho. Abra sua boca para poder ter uma conversa sã, uma conversa, uma palavra que edifica, uma palavra que vai trazer para a pessoa edificação, ajuda e socorro. Então é obrigação do cristão refrear a sua língua. A conversação do cristão, ela deve ser cheia de graça, de amor e de misericórdia. A língua do cristão, a conversação do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser cheia de graça, amor e misericórdia. Falar palavras que edificam aqueles que ouvem. Palavras que você vai usar palavras para ajudar as pessoas. Vamos ler Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 6. Nós temos que ser luz, irmão, que resplandece, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Então é obrigação do cristão, é obrigação do servo de Deus, é obrigação do servo e da serva do Senhor refrear e guardar a sua língua. E a sua língua tem que ser usada para edificar. E outras coisas mais. Ela tem que ser usada para exortar. A sua palavra, a sua língua tem que ser usada para dar bons conselhos, para poder dar bons conselhos para as pessoas. A sua palavra tem que ser usada para apresentar a palavra de Deus e os seus princípios, segundo o Evangelho de Cristo. Isso é um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, que refreia a sua língua. Cuidado, a língua é um pequeno membro e pode destruir, irmão, como um fogo, que consome. Mas olha o que diz Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses capítulo 4, verso 6. Olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém
responder a cada um. É obrigação sua, é obrigação do cristão saber usar a sua língua. Eu vou ler novamente esse livro de Colossenses 4:6, vou ler novamente. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então é obrigação sua, meu irmão, é obrigação sua, é obrigação minha, é obrigação nossa, usar a nossa língua, refrear a nossa língua, para quê? Para poder ajudar as pessoas, palavras que edificam as pessoas, palavras que vai ser usada para dar bons conselhos, palavras usadas para apresentar a palavra de Deus e os seus princípios segundo o Evangelho de Cristo. Olha o que diz aqui nosso irmão Luiz Teles, nosso presbítero irmão Luiz Teles, uma colaboração que ele trouxe para nós aqui no comentário. Ele disse: olha, a palavra mal falada é igual a abrir um travesseiro de pena e ao vento e tentar pôr-as de volta dentro do travesseiro. Isso é impossível, porque todas as penas trazer de volta, porque voaram. Não consegue mais, meu irmão. Então cuidado com o seu falar, que seja seu falar seja temperada, palavras para edificação para aqueles que ouvem. Se você tiver um bom conselho para dar, dá. Se você não tiver o que falar, não fale, não abra a sua boca. Se você não tiver o que falar, irmão, não fale. O apóstolo Paulo falou que você tem que falar palavras para edificar. Então tome cuidado com o seu linguajar, com o seu falar. A língua tem que ser usada para poder adorar a Deus, para exaltar a Deus. Então devemos tentar vencer essa tentação de falar mal dos outros. Tomar cuidado, meu irmão. Nós não podemos viver uma vida assim. Nós precisamos aprender a ter um caráter verdadeiro para servir a Deus, até com a nossa língua. Que nós devemos guardar, meu irmão. Devemos controlar a nossa língua, o nosso pensamento. O cristão deve controlar a sua língua. Vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9. Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9. Olha que a Bíblia fala para nós aqui, ó. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E também aprendeste e recebeste que eu viste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então use sua boca, irmão, para falar tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Não use a sua língua para prejudicar, para matar, para destruir, não. Nós temos que aprender a falar, a usar a nossa língua para poder nós falar aquilo que agrada a Deus. Porque a língua é como um veneno de serpente, irmão, né? Não é possível, não tem como é inadmissível a gente ver uma igreja que vive uma vida usando a língua para poder trazer venenosa, a língua trazendo peçonha, né? Mentindo, acusando injustamente, sem levar em consideração a vida do outro. Não leve em consideração a vida da pessoa, fala, mente, engana. Olha, o nosso irmão Robson aí, diácono Robson, falando que o avô dele tinha um ditado, né? Que uma palavra mal falada é igual uma pedra lançada. Não tem como voltar atrás mais, irmão, né? Então cuidado, meu irmão, cuidado com a sua língua. Ela é como uma serpente venenosa. Ela é um mal selvagem, terrível. Pode destruir tudo. É como se fosse um fogo, meu irmão, um fogo que abrasa tudo. Cuidado, tá? Tiago fala isso. Vamos abrir novamente Tiago capítulo 3, né?
Olha você ver como é que é engraçado o perigo que a língua tem no verso de número 9, Tiago 3, verso 9. Nós já vai estar terminando já, tá, meu irmão? Nós vai estar terminando esse estudo já. Olha, com a língua nós bendizemos a Deus e com ela nós amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Da mesma boca ela procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Não é admissível que haja isso na igreja. É inadmissível ter pessoas que diz cristão e não vive a genuína palavra de Deus. Do mesmo manancial, verso 11, do mesmo manancial pode sair água doce e água amarga. Verso 13, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte d'água salgada dar doce? Cuidado, meu irmão. Ela é um pequeno membro, mas pode incendiar todo. É um fogo que incendeia. Olha o que diz no capítulo 3, verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro. Ela gloria-se de grandes coisas. Veja com um grande bosque, um pequeno fogo, ela incendeia. Às vezes para poder, as pessoas querem ser grandes, sabe? Quando fala aqui o termo grande, lá no vocábulo aqui da palavra lá no grego, está dizendo uma mata fechada, uma mata, você já viu que é mata fechada? Aquela mata impenetrável, cheia de espinho, né? De grama, de mato, tudo interligado junto. É muita mata fechada, você tem que sair roçando tudo para poder entrar. E o fogo consegue destruir essa mata fechada. E muitas vezes nós, para podermos nos engrandecermos através da nossa língua, sabe o que a gente faz? A gente quer difamar outra pessoa, caluniando outra pessoa para diminuir a outra pessoa, para que nós podemos nos engrandecer. E muitas vezes você destrói uma vida, meu irmão, incendeia uma vida, destruindo tudo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para nós não usarmos nossa língua de conversação má. E agora também, não só isso, agora essa mensagem eu vou trazer para você, para a gente finalizar agora. Outra coisa importante também que eu quero fazer para a gente finalizar, meu irmão. Louvado seja Deus. Eu estou falando aqui para Tiago está nos ensinando na vida comum. As pessoas que têm uma conversação comum no dia a dia, no trabalho, no lar, na casa, nos familiares. Agora pior ainda, meu irmão, aonde eu vou entrar agora para a gente finalizar esse estudo. Tiago usa uma palavra aqui também, fazendo um alerta, sabe para quem? Os mestres da igreja, aqueles que dizem ser grande. Meu irmão, muitos mestres rabinos antigamente, eles usavam a sua posição para poder fazer algo de forma egoísta, usando para os seus próprios preceitos, para poder trazer benefício para ele. E hoje, irmão, quantos mestres na igreja usando a língua, usando a língua para falar aquilo que não convém, para não pregar mais a genuína palavra de Deus também. Vocês mestres, vocês educadores, vocês ensinadores, cuidado, é muita historinha dentro em cima dos púlpitos, pessoas usando o púlpito para contar piadinhas, não quer mais falar do verdadeiro evangelho, propagar o evangelho de Cristo, se prega mais o eu do que Deus, usa a língua para falar aquilo que não convém, usa a língua para poder, sem coerência nenhuma, sem responsabilidade. Cuidado, o maior juízo será sobre vós. Tiago capítulo 3 verso 1 diz assim, agora essa palavra é direcionada aos mestres, aqueles que ensinam, aqueles que pregam. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Quantos mestres se diz mestres, ensinadores, educadores, pregadores da palavra, que não se prega mais a palavra de Deus? Estão pregando as heresias nos púlpitos, pregando palavras que não convêm. Vamos ler Tito, capítulo 2, verso 1, para a gente finalizar. Tito, capítulo 2, verso 1. Tito, vamos ler aqui Tito, atrás de Hebreus, tá, irmão? Capítulo 2, verso de número 1. Tito, capítulo 2, verso de número 1. Diz assim:
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Meu irmão, nós devemos falar somente o que convém à sã doutrina. Nós temos que falar somente, vocês mestres, vocês ensinadores, pregadores da palavra, tem que falar somente aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que está escrito no Evangelho de Deus. É tantas heresias, tanto falatório da antropologia, falando do eu, do homem, e se esquece de pregar genuíno na palavra de Deus. A palavra de Deus foi: você tem que usar a sua língua como um mestre prudente, no falar somente que convém à sã doutrina. Somente falar aquilo que convém à sã doutrina. Só que muitas vezes as pessoas estão achando que não vai pagar por isso. O exemplo do fracasso do tempo dos fariseus é porque nos judeus, que eles eram gananciosos, falavam aquilo que convinha para eles somente, e não falava a verdadeira palavra de Deus. Então nós temos que aprender, irmão, você que é pregador também, cuidado. Fala que convém a sã doutrina. Para de falar abobrinha nos púlpitos. Para de falar o achismo. Eu não vou entrar aqui que a hora nos espera, mas é um tema também importante para falar para os mestres. Vai aprender a palavra de Deus, meu querido. Fala realmente que a palavra de Deus, ela manda, ela nos direciona. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então a língua, ela é um pequeno membro e pode levar todo o seu corpo para o inferno. No nosso dia a dia, nós fazemos uso da língua. Ela é um instrumento importante para nós. Mas ela pode, então, também, para a gente finalizar, ela pode ser para um instrumento para propagar mentira. É um instrumento para propagar falsas doutrinas, usando o púlpito, a palavra de Deus, para fazer falsas doutrinas. Tudo isso provém da língua. Tudo isso provém da língua. Para causar intrigas, causar invejas, causa agressões verbais, fofoca, causam males dentro da igreja. Imagine só o que pode ocasionar. O que pode ocasionar isso dentro da casa de Deus? Olha que a língua pode trazer. Meu irmão, dentro da língua há um tesouro armazenado na língua dos maldizentes, uma língua de serpente. Uma serpente envenenada, com a mandíbula cheia de coisas para poder prejudicar. Aí eu faço uma pergunta para você: do que está sendo a sua boca? Palavras venenosas ou palavras que edificam? Então o cristão, meu querido, deve entender que a língua, ela tem um grande potencial para destruição. A língua tem um grande potencial para destruir. Então que Deus em Cristo possa vos abençoar nesta noite. Vocês possam ficar com esta palavra, uma palavra de exortação, de cuidado, mas também de amor para convosco. A língua, não se esqueça, é um pequeno membro, mas pode levar todo o corpo para o inferno. Nós vamos terminar nesta noite, meus queridos, louvando o Senhor com o hino da harpa número 50, tá? Nós vamos estar terminando aqui já. E eu peço a Deus que Deus vos abençoe. A todos os irmãos que entraram aí, colaboraram, né, colaboraram aí com as suas colocações, né, com as suas palavras aí. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos louvar. Nós vamos estar já encerrando, né? E nós vamos já estar adorando o nome do Senhor. E vamos estar finalizando já também este culto de ensino maravilhoso da parte de Deus, tá bom? Que Deus vos abençoe. Vamos louvar o hino de número 50 para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Sempre. Glória a Deus. Vamos lá. Fiéis sim a ti nós seremos, por tua graça, ó Cristo Senhor. Sempre fiéis sim contigo lutaremos, sob teu perdão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por
os libertados por Cristo Jesus. Aleluia! Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja ser te conhecer, quem que se diga cristão verdadeiro, pronto não seja por ti a sofrer, sempre fiéis, se não sempre sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu, e libertou-nos morrendo na cruz, sempre fiéis, até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz, eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. Aleluia! Mas Salvador, quão fraquinho nós somos, como podemos deixar de cair, se por ti mesmo guardado não fomos, quem tem a morte te pode seguir, sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu, e libertou-nos morrendo na cruz, sempre fiéis, até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz, eis a divisa que a nós nos pertence, aos libertados por Cristo Jesus. Amém, né? Louvado seja Deus, meu irmão. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, tá? Que vocês possam guardar esta palavra no fundo do seu coração. Cuidado, meu irmão. É um alerta para você, um alerta para mim, que nós possamos refrear nossa língua, para que o nome do nosso Senhor Salvador seja glorificado. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este estudo. E se Deus assim permitir, né, se a igreja não abrir, terça-feira que vem estaremos novamente. E não perca nossa live também na quinta-feira, tá? Dia de culto, às 7h30 da noite. E que Deus abençoe a todos vocês que entraram e participaram. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai querido, obrigado a Deus por esta palavra. Nos ajuda, meu Pai, e nos fortaleça cada vez mais, ó Senhor, para cumprir os teus mandamentos e os princípios do teu evangelho. Fala conosco, ó Espírito Santo, nos eduque no falar, no agir, no pensar, para que da nossa boca saia palavras de edificação, exortação, bons conselhos e ajuda e socorro para o próximo. Abençoa todos os participantes que entraram, ouviram e assistirão esta live, Senhor, este vídeo. Pai, nos abençoe, que o teu Espírito Santo nos guarde debaixo das tuas potentes mãos. É que eu te peço, ó Senhor Jesus, e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estenda as mãos, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Fica na paz do nosso Senhor. Amém. Graça e paz a todos vocês. E tenham uma ótima semana para todos.